E aí, pessoal, paz e graça da parte de Jesus Cristo, nosso Salvador eterno, esteja presente no coração de cada um de nós. Sejam bem-vindos ao nosso encontro, o encontro com o Evangelho. E nesta oportunidade, iremos falar de algo muito interessante e empolgante. Hoje, gostaria de refletir, pensar e colocar na discussão: será que o amor que temos por Deus é verdadeiro? Como prová-lo? Como ter certeza se nós verdadeiramente amamos o Senhor? É desse assunto que iremos tratar hoje dentro do Evangelho. E eu convido a você a abrir a Bíblia. E hoje nós estaremos fazendo um comentário, uma reflexão na Velha Aliança, para que possamos fazer uma leitura de compreensão, porque a Velha Aliança, ela trata das sombras da Nova Aliança. Ela trata de assuntos que precisam de uma revelação para a compreensão. Então nós vamos ler um texto no livro do Êxodo, capítulo 21. E a partir desse princípio da lei, desse ensino que nós temos em mãos, depois nós vamos fazer a transferência para a nova aliança, para o Evangelho de Jesus Cristo e tirarmos a conclusão, examinar a nós mesmos se o nosso amor por Deus ele é verdadeiro e como prová-lo. Então aqui em Êxodo, capítulo 21, diz assim: estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forno de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. E ele era homem casado, se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair a foro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao portal, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Então, meu querido ouvinte, irmão em Cristo, nós lemos aqui uma passagem do Êxodo referente à lei, onde se trata dos servos e dos empregados que se fazia naquela época. Como que é que as coisas aconteciam? Então, perante a lei estabelecida e pelos estatutos estabelecidos por Moisés, nós lemos que um escravo, um empregado, ele trabalhava 6 anos para o seu senhor. No 7º ano, este escravo era colocado em liberdade. O seu senhor, o seu patrão, o seu dono, por obrigação da lei, por exigência da lei, tinha que colocar esse escravo, esse empregado, esse servo em liberdade. E esse servo poderia escolher o caminho que quisesse. Ele poderia ir embora ou ficar. E nesse texto que nós lemos, muito interessante, nós lemos que se o escravo, ao completar os 7 anos,
e que esse servo, esse escravo, voluntariamente, sem nenhuma obrigação, porque o seu Senhor o amou, o seu Senhor o protegeu, o seu Senhor tratou ele como filho, ele foi bem tratado na casa do seu Senhor. E o amor do patrão, do Senhor, era tão grande pela vida desse escravo, pela vida deste homem e pela sua família. Este escravo, voluntariamente, de livre e espontânea vontade, ele resolve ficar. Ele resolve ficar na casa do seu Senhor. E para que isso pudesse ser oficializado, era feita uma cerimônia muito simples, mas de grande importância e de relevância para o nosso entendimento. O patrão, o dono daquele escravo, levava esse servo, esse empregado, até a presença dos juízes, dos homens que representavam ali a justiça, a lei, representava Deus. E os juízes pegavam aquele escravo, conduzia eles até o portal, uma porta, e com um prego ele furava a orelha desse escravo no portal da porta. E aquele homem ficava com a orelha furada. O que isso simboliza e o que isso representa para nós? Que aquele escravo, ele poderia ir embora, fazer da vida dele o que quisesse, mas por livre e espontânea vontade, pelo amor do seu senhor e do seu patrão, ele resolve ficar sob a tutela e o cuidado e o zelo do seu senhor. A partir daí, a sua orelha ela fica furada. Este era o sinal. O sinal da orelha furada representava um escravo livre. Era um escravo que, a partir daquele momento que a sua orelha estava furada, ele poderia trabalhar para o seu patrão sem obrigação, sem horário, de livre e espontânea vontade, voluntário. Poderia usufruir de todos os benefícios que o seu senhor provia para ele. Era considerado ali como alguém, dentro do contexto da família, uma pessoa importante. Então, a ideia da orelha furada, do escravo da orelha furada é essa. É um escravo livre. E o que isso tem a ver conosco dentro da nova aliança? Tem a ver que lá no Evangelho de João, no capítulo 8, e no versículo 36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui está falando de Jesus. Aqui nós podemos fazer uma comparação entre o que acontecia na lei do escravo e de cada um de nós. O texto de João está dizendo: se o Filho, se Jesus te libertou, se o 7º ano, se o tempo da plenitude chegou na sua vida, se o tempo da escravidão, da obrigação, se ela chegou ao final com a chegada de Jesus na tua vida, e ele está dizendo que ele te libertou, ele te colocou em liberdade, verdadeiramente você é livre. É nesse ponto que nós queremos chegar. Se esse amor que nós temos por Jesus, por Deus, ele é verdadeiro. Jesus disse: vocês são livres. Vocês são livres para seguir o caminho de vocês. Vocês são livres para fazer as escolhas que vocês desejarem.
Vocês podem ir para onde vocês quiserem. Mas eu e você, nós fomos tão bem cuidados por esse Senhor. Nós fomos tão bem tratados por Ele. O amor dele nos envolveu e nos constrangeu de uma tal forma que nós, por liberdade, nós queremos ficar e permanecer na presença, na casa do nosso Senhor. Então, o amor, ele só é provado, ele só é colocado em prova quando ele é permitido a liberdade na vida da pessoa. Porque a pessoa tem a liberdade de ir e de fazer o que ela bem quiser, mas ela prefere, por causa do amor que ele sente pelo seu Senhor, de ficar sujeito ao seu Senhor, voluntariamente. É nesse ponto que defendemos a liberdade em Cristo, porque a única forma de nós provarmos que nós amamos a Deus é quando nós podemos ir e resolvemos ficar por amor. Porque debaixo da obrigação, debaixo da obrigatoriedade, não tem como provar o amor. Ou você obedece, ou você obedece. Você não tem escolha. Você não tem opção. Por isso que debaixo da lei, debaixo da obrigatoriedade, da escravidão, não tem como provar se nós amamos a Deus ou se nós fazemos as coisas por medo, fazemos as coisas por obrigação, fazemos as coisas por barganha, porque queremos ganhar alguma coisa em troca daquele serviço, daquela obediência. Enquanto estivermos dentro desse contexto de julgo, de obrigação, de medo, de constrangimento, o nosso amor, ele não é provado, não tem como prová-lo. O amor só é provado quando a liberdade é concedida. Você pode ir, você pode fazer a escolha que você quiser, você pode tomar o caminho que o teu coração desejar, mas é aí que entra o ponto crucial. Não, o meu Senhor me ama, Ele cuida de mim, Ele zela de mim, Ele deu a sua vida por mim. Então eu resolvo voluntariamente, sem nenhuma obrigação, ficar na casa do Pai, ficar na casa do meu Senhor. Então espiritualmente acontece também a cerimônia da sua orelha ser furada. Por isso que nós usamos o termo: você é um escravo de orelha furada. Você é um escravo livre? E a pergunta e a reflexão nesse momento é esta: você é um escravo de orelha furada? Ou você ainda continua sendo escravo a partir do medo, da obrigação? Será que o seu amor é verdadeiro? Será que o seu amor por Deus foi feito a partir de uma escolha voluntária que você fez no teu coração? Resolveu ficar sobre os cuidados das palavras do Senhor? É um momento de refletirmos e de trazer isso à consciência para avaliar qual que é o teor do nosso amor por Deus, por Jesus Cristo. Somos escravos de orelha furadas. Compreenda isso, viva isso pela fé, e que o Espírito Santo ele possa trazer uma compreensão mais profunda, trazer algo, uma revelação, que você possa compreender o grande significado do que João estava dizendo no seu Evangelho. Se o Filho nos libertou, verdadeiramente seremos livres. Um grande abraço, que Deus possa abençoar a todos nós, e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor permitir.